Olha aí, queridos, mais um vídeo do PLL, ok? Pregador líder leigo, que estamos compartilhando aqui em nosso canal. Que Deus possa abençoar você. Nosso objetivo é ajudar você a compartilhar com você nossa experiência de pregação e proporcionar conteúdos que vão ajudar você também a desenvolver a sua pregação, tá? Boa parte do nosso conteúdo que estamos compartilhando aqui está intimamente ligado com este livro, tá bom? Você pode ver aí, Pregador Líder Leigo, como fazer esboço e pregar um sermão, porque ele foi preparado para ajudar pregadores e líderes leigos, tá bom? Se você é pregador, evangelista, se você é um leigo que também prega a palavra, se você é um líder de pequeno grupo, esse livro é ideal para você. Ele traz a oportunidade de te ajudar a desenvolver melhor a sua pregação. Ele tem um conteúdo voltado para te capacitar e te ajudar a pregar, tá bom? Eu quero nesse vídeo compartilhar com você um conteúdo muito importante. Eu quero compartilhar sobre exatamente o impacto que as palavras têm com base na experiência de Jesus, tá? Jesus, ele foi um pregador excepcional. Quando olhamos a palavra de Deus, nós vemos como as palavras dele tinham um poder muito forte no ouvido daqueles que estavam ali, que eram seu público, que estavam ouvindo ele. Ele era um pregador excepcional e nós também podemos ser. Esse é o objetivo. Nunca fique acomodado na sua condição de pregador. Melhore sempre cada vez mais. E eu quero lembrar você que João, capítulo 7, verso 46, a Bíblia diz que os sacerdotes e os fariseus mandaram os guardas do templo pegar Jesus e trazer até o templo. E os guardas que foram, voltaram. E quando voltaram, os fariseus perguntaram, cadê ele? Cadê o homem? Aí os guardas falaram assim, olha, não podemos trazê-lo, porque ninguém nunca falou como esse homem. E as palavras de Jesus realmente causavam impacto e causam até hoje. Mas eu quero dizer para você que Jesus tinha também técnicas e métodos específicos para pregar. E é importante que eu e você, como pregadores da palavra de Deus, também nós tenhamos métodos e técnicas de pregação. Não é só soltar palavras ao vento. É importante que essa habilidade seja desenvolvida por cada um de nós. Se queremos, presta atenção, se queremos alcançar mais o coração das pessoas, precisamos melhorar o poder da nossa comunicação também. Nesse momento eu quero compartilhar com você exatamente alguns pontos aqui que podem ajudar você no preparo da sua comunicação, da sua pregação ali, tá? Para você ter uma pregação impactante, memorável, que o ouvinte fique ali ouvindo, goste, fique com gosto de quero mais e também que ele se lembre depois e talvez possa dizer, puxa vida, além de Jesus, nunca vi alguém falar como esse jovem, esse pregador aqui, esse pastor, esse obreiro, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, eu quero apenas destacar aqui, tá? Isso não é um curso, é apenas uma reflexão com você, mas vai ajudar você bastante. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a gente encontra, primeiro, algumas técnicas que Jesus usava para pregar. E se você usar também na sua comunicação ao pregar essas técnicas, com certeza você vai, em muito, se tornar mais semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo, na sua pregação, tá bom? Vamos lá então, veja aqui no capítulo 5, vamos lá, a primeira coisa que a gente vê aqui, que Jesus usava repetições. Para que repetição? Porque quando você prega para o ouvinte, você está falando e ele ouvindo, é um monólogo. E hoje as pessoas estão se sentindo mais cansadas ainda e mais intolerantes com relação a mensagens extensas, inclusive. Por isso você precisa ter uma estratégia para capturar a atenção da pessoa, manter a atenção da pessoa e conservar ela ouvindo com atenção até o fim da sua pregação. Então vamos lá. Aqui você vai ver do versículo 3 ao versículo 11, Jesus sempre repetindo, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os que sofrem perseguição, bem-aventurados sois vós,
Pronto, uma das coisas que é interessante na pregação é justamente a habilidade de repetir. Porque o que acontece quando eu repito? Se na mente dele ele busca, ele dá mais atenção e aquilo se torna mais memorável. Várias vezes Jesus cita aqui, vocês são felizes. Isso é bacana. Talvez se você não usa repetição, você está distante de ser um pregador como Jesus. Repetir é fundamental. Às vezes a gente acha um pouco chato repetir, mas na mente do ouvinte, raramente ele escuta e guarda aquilo na primeira instância. Por isso a repetição é importante. Também a gente vê aqui que Jesus ele tinha uma pregação assertiva. Jesus não tinha uma pregação passiva. Ele começa falando, bem-aventurados são, vocês são felizes, de certo modo, transmitindo aqui. A gente não usa mais essa palavra bem-aventurado, mas a gente fala, vocês são felizes. É também uma forma de aplicação. Ao mesmo tempo que Jesus usava repetição, nós vemos aqui, ele também fazia uma aplicação ao mesmo tempo. Outra coisa que é importante você observar é que ele usava, em todo o capítulo 5, 6 e 7, nós vamos ver várias técnicas de pregação que ele usa em sua mensagem. Sim, mas é importante você destacar e perceber que ele usava também muitas sentenças curtas. Veja que são palavras curtas, sentenças curtas. É mais fácil de guardar na memória do que você pegar todo um texto, um ensino, e sair explicando, né, com vários argumentos ali, uma mesma coisa. Isso dificulta ainda mais, não só a transmissão da pregação, se você está começando agora, é importante observar isso, como também para o ouvinte guardar. Aqui Jesus usa exatamente repetições, frases curtas, sentenças curtas e aplicações ao mesmo tempo simultâneo àquilo que ele prega. Então você vai ver isso aqui, né? No mesmo capítulo, veja bem, no versículo 13. Jesus vem agora com exatamente o quê? Vós, uma sentença de vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Ele compara, ele usa a metáfora do sal para ilustrar quem são os discípulos. Isso é importante porque ele chama a atenção aqui para perto. Quando ele diz, vocês são, de novo aqui, você vai ver ele usando a expressão no ativo e não no passivo. Ele diz diretamente para o público, de uma forma direta, vocês são. É como apontar o dedo ali, ei, vocês são o sal da terra. Todo mundo sabe para que serve o sal, eles também sabiam, entenderam o que significava aquilo. Ou seja, nesse momento, Jesus está ensinando-os ali por meio de uma metáfora. Ele usa aqui, vós sois a luz do mundo. Novamente, eu digo para você, se você quiser ser um melhor pregador, comunicar melhor a palavra de Deus, você deve ter técnicas, e técnicas semelhantes às que Jesus usava. Quem sabe assim, um dia você também será alguém que vão falar a seu respeito. Puxa vida, ninguém jamais falou como esse pregador, não é? Então, são coisas que nos chamam a atenção. Jesus, então, usa essas técnicas, né? E ele faz aplicações o tempo todo. Não só no final de um tópico, não só no final, na conclusão de um sermão, nós devemos fazer aplicações, mas se puder, durante a pregação, fazer aplicações semelhantes a Jesus. Por isso, ele foi um pregador notável, memorável, impactante e excelente. E tem sido referência para nós até hoje. Ninguém supera Jesus na arte de pregar. Mas olha, nós também podemos nos aproximar e sermos tão bons quanto eles, não é? Então, está aqui. Você pode aprender isso aqui. Então, quando eu olho esse texto, eu vejo, são técnicas que Jesus usava. Agora, Jesus também fazia afirmações. Olha aqui, versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Afirmações também são técnicas de pregação. É uma técnica que você pode usar. Veja a variedade de técnicas presentes nesse texto. Assim, Jesus então nos ensina que
técnicas devem ser usadas para melhor comunicarmos a nossa pregação. Muitas vezes nós, como pregadores, vacilamos, porque deixamos de dar atenção à qualidade da nossa fala, da nossa comunicação, preocupando apenas com o esboço, como se o esboço fosse tudo e fosse transmitir tudo aquilo que o ouvinte precisa ouvir para entender a mensagem do Evangelho. E aqui eu poderia destacar várias outras, mas eu quero te mostrar que você estudando esse texto, esse capítulo e muitos outros, ou técnicas também de argumentação e de naturalmente, pregação, você vai aprender muita coisa. Só trouxe aqui para poder chamar a sua atenção nesse aspecto, né? Então Jesus ele fazia afirmações, ele fazia perguntas, ele trazia na sua mensagem contrastes, né? Olha aí no versículo 43 do capítulo 5. Ouvistes que foi dito, amarás teu próximo, aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos. Isso é um contraste. Ele fazia uma afirmação e depois contrastava. É uma maneira de prender a atenção e chamar a atenção do ouvinte para que ele escute e ouça. Mas é quem escuta, entendendo aquilo que está ali, que guarda. Então Jesus ele chama a atenção dessa maneira, usando várias figuras de linguagem, usando metáforas, usando técnicas aqui na comunicação, para que o ouvinte pudesse, ao mesmo tempo que estivesse prestando atenção, estivesse também aprendendo. Jesus tinha também uma habilidade inata de ensinar a palavra de Deus. Presta atenção, se você não tem o dom do ensino, não tem problema. Você pode criar a habilidade do ensino. Ensinar é um dom. Nem todo mundo tem o dom de ensinar, mas todos podem aprender a ensinar, ok? Jesus ele ensinava, e algo que eu acho interessante aqui, é que Jesus ele tinha uma técnica de ensino muito didática. Você já viu uma trança de cabelo? Já sentou na sala de aula? Uma mocinha sentada na sua frente ali com uma trança, cabelo lá com 3 mechas entrelaçadas entre elas, e você fica perguntando onde é que está a primeira mecha. Ela começa e tal, e você vai tentando acompanhar e não consegue identificar mais, porque ela está tão entrelaçada que você não sabe qual que é a primeira, a segunda, a terceira. Eu já. É difícil você identificar, ou quase impossível você identificar a mecha ali, porque está entrelaçado. Jesus ele tinha uma técnica também, tinha 3 características na sua mensagem. Primeiro, ele fazia aplicações, ilustrava e ensinava. Ora ele ensinava, ora ele aplicava, ora ilustrava. Ora ele aplicava, ora ilustrava, ora aplicava. Você não sabia onde e quando. Se você observar aqui nesse capítulo 5, você vai ver isso. Versículo 30, se tua mão direita te escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Isso é uma aplicação direta. Aí ele vem no versículo seguinte dizendo, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de desquite. Ele está ensinando, porque já está escrito, isso está lá no Antigo Testamento. Aí no versículo seguinte, ele traz uma afirmação, um ensino, ok, mas de modo que a pessoa entenda, ele traz uma aplicação. Então nós vamos ver no decorrer do ensino de Jesus, aqui e em muitos outros textos dos evangelhos, que mostra essa realidade onde Jesus ensina. Vou te lembrar bem, se você observar lá em Lucas 18, você vai ver a parábola da viúva e do juiz iníquo. Lá Jesus faz assim, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ensino. Aí ele vem com a parábola da viúva, e depois ele termina com a aplicação, não fará assim o Senhor aos seus escolhidos, que clamam ele dia e noite, assim tal como a viúva. Ali é uma aplicação, então você vê essa presença constante nos ensinos de Jesus. Isso é uma técnica. Ok? Tem muitos pregadores que não se aprofundam muito para melhorar a qualidade da sua comunicação, nem das suas mensagens. Mas Jesus tinha técnicas e sabia comunicá-las muito bem. Isso fazia dele um pregador
por excelência. Outra coisa que é importante além das técnicas, querido, você que está nos acompanhando aí, é também usar ilustrações. A ilustração é algo muito bom e fundamental, porque traz uma claridade maior na mente do ouvinte com relação àquilo que está sendo ensinado. Sim, você deve usar histórias como ilustração, você pode usar experiência própria da sua vida ou da vida de alguém, histórias, também contos, fábulas, não importa, contanto que essa ilustração esteja alinhada com o tema da sua mensagem e também com a sua argumentação. Se o assunto que você está trazendo casa junto com a ilustração, naturalmente você deve usar, porque isso ajuda o ouvinte a te entender melhor, mais claramente e com certeza vai manter ele sintonizado à sua mensagem. Ele vai sincronizar a mente dele com a sua. E isso deixará de ser um monólogo para ser um diálogo. Apesar dele estar ouvindo você falando, mas haverá uma interatividade entre os dois. Isso faz do pregador um pregador melhor, sim, e mais hábil, e também mais memorável. Se torna um pregador memorável. Talvez amanhã alguém vai dizer que te ouviu e dizer, puxa vida, ninguém nunca falou como esse jovem. Ou seja, esse jovem prega de modo diferente. Esse pregador prega de modo diferente. Esse pregador prega semelhante a Jesus. Isso é bacana demais. Então é fundamental. E por fim, eu creio que além das técnicas, também você deve dar um direcionamento final ao ouvinte. Sim. No final aqui do capítulo 7, Jesus usa, depois que ele prega, ele usa uma metáfora que é os dois alicerces. Aqui nós temos exatamente um direcionamento. Jesus termina a sua mensagem dizendo, de tudo que vocês ouviram, vocês devem fazer alguma coisa com aquilo que vocês ouviram. Todo pregador, ao terminar a sua mensagem, deve deixar uma aplicação final que venha dirigir o ouvinte, dizendo para ele o que ele deve fazer com aquilo que ele ouviu. Tem pregadores que são muito bons para pregar um esboço, para ensinar, mas ele deixa a desejar quando, na conclusão, o seu encerramento deixa a pessoa no ar. Nunca termine uma pregação, presta atenção, deixando o ouvinte mais angustiado do que quando ele sentou na cadeira para te ouvir. Sempre que termine com um ponto positivo, esse é o ideal. Ainda que seja em tom desafiador, você deve levar à compreensão de que ele precisa sair dali e tomar uma decisão com relação ao que ele ouviu. Jesus fez isso com essa parábola aqui dos dois alicerces. Veja que é uma parábola. Ele traz aqui uma metáfora de duas pessoas que ouviram a mesma coisa, ouvindo a palavra dele, mas tiveram atitudes diferentes, também resultados diferentes. Existe resultado e existe consequência, e é isso que ele mostra aqui. Mas cabe ao ouvinte tomar a decisão do que quer fazer. Mas se o ouvinte for um bom ouvinte, desejoso de aprender e aplicar a palavra de Deus, naturalmente ele vai construir a sua vida como um sábio construtor que ouve a palavra e pratica. E os resultados naturalmente virão após o teste, os testes da vida, né? É isso que Jesus nos traz. Portanto, então, acho interessante quando você estiver desenvolvendo seus esboços, seu sermão, você também praticar, treinar, criar essa visão de que você pode, sim, num tom semelhante ao de Jesus, ter maior habilidade na hora de comunicar a sua palavra. Isso faz e fará de você um pregador memorável. Que Deus possa abençoar você, que você possa aplicar esses princípios na sua vida e que você possa ser, cada dia, o melhor pregador, tá bom? Mas não deixe de treinar, não deixe de aprender, não deixe de praticar. É a prática que nos empurra para a perfeição. Tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado pela sua presença online conosco. Compartilhe os nossos vídeos, te peço, esteja nos ajudando aí com outros colegas, amigos, pessoas que estão começando, estão liderando um pequeno grupo, pessoas que precisam melhorar
a sua técnica, sim, precisa melhorar o seu esboço, para que ele possa estar comunicando melhor a palavra de Deus, tá? Deus te abençoe, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.